seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é amparo. E a edição do Amparo Cast desta semana vai aí abordar um pouco da vida canina, né? Principalmente porque temos duas profissionais aqui gabaritadas da Prefeitura de Amparo, do Núcleo de Controle de Zoonoses, que muita gente já conhece, já foi, de repente precisou, seja numa atenção à saúde do seu pet, seja na participação aí adotando algum animal nas feiras que acontecem, nas feirinhas que acontecem em praça pública, enfim. Mas o papo de hoje é bem sério e tratado aí com muita seriedade e transparência pela Prefeitura de Amparo, que são os casos de leishmaniose. As duas meninas estão aqui, vão falar um pouco sobre a doença, principalmente porque ela tem feito aí vítimas, mas no caso cães, né? E a gente vai falar um pouco desse tema nessa edição do Amparo Cast, que você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Spotify. Você pode também compartilhar aí essa informação com quem ainda não conhece o nosso trabalho. E como a gente sempre diz, né, eu não apresento ninguém. Seja bem-vinda a Renata Stefano, que vai contar um pouquinho. Diz que você está no Núcleo de Zoonoses antes do núcleo existir. Como que é essa história? Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, é verdade. Eu estou na prefeitura desde 2006 e o núcleo foi inaugurado em 2007. Eu já passei pela vigilância sanitária, mas estou desde esse período, né, desde a inauguração do núcleo, né, vinculado e trabalhando na área de controle de zoonoses e nas demais atividades que o núcleo desempenha. Perfeito, né? O pessoal da vigilância sanitária também conhece bem o trabalho da Renata, né? Às vezes está ali, às vezes está aqui, mas como dizem os craques do futebol, joga nas 11, né, minha amiga? E quem também está comigo ali tem um pouco menos de rodagem no núcleo de zoonoses, mas é veterinária também, a Ana Carolina da Silva, Grite da Silva. Conta um pouquinho da sua história, seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Moisés. Eu estou na prefeitura há 4 anos e há 1 ano eu estou trabalhando como coordenadora no núcleo de zoonoses. Eu sou formada em veterinária. Perfeito. Então você que acompanha o nosso podcast já conhece essas duas profissionais. A gente sempre dá a atenção aos profissionais que fazem parte do dia a dia, né? Os chamados técnicos, os concursados da prefeitura, até mesmo porque essas carinhas você sempre encontra no serviço lá. Se você for no núcleo de zoonoses, vai encontrar a Ana, vai encontrar a Renata. Quem já conhece o núcleo já conhece aí ela há tanto tempo. E a gente vai falar um pouquinho, vamos apresentar um pouco para o pessoal que não conhece, Ana, o que é o núcleo, o que faz o núcleo de controle de zoonoses aqui em Amparo. O núcleo de controle de zoonoses, ele é um órgão da Secretaria Municipal de Saúde. Ele é voltado para vigilância, prevenção e controle de zoonoses. Nós realizamos castrações de cães e gatos de colônia, de proprietários de baixa renda, realizamos adoções de cães e gatos, recolhimento dos animais até 2 meses de idade, que seria em fase de dependência materna. Perfeito. Cadelas prenhas, gatas prenhas, e isso se tiver disponibilidade de canil e gatil, visando sempre o bem-estar deles. Nós enviamos amostras para análise de raiva, leishmaniose, febre amarela. Realizamos vacinação de raiva, tem sido feita no núcleo de zoonoses por agendamento telefônico. É uma vacina que deve ser dada nos cães e gatos anualmente. Muito bom, e é um trabalho também, né? Hoje a pauta é leishmaniose, mas a raiva animal, se a pessoa não tomar cuidado, a gente tem aí sérios problemas, principalmente aí para quem, claro, não imuniza, né? A gente sempre debateu aqui o vacina sim, né? Então, claro, nesse tempo de Covid e outras vacinações, em cuidar do seu animal, você quer ter um pet, mais do que nunca, cuidar do animal é uma obrigação para quem quer ter, né, Ana? Com certeza. Não é só pegar porque acha bonitinho, tem que ter todos os cuidados veterinários, da ração, água, passeada, carinho, atenção. Então, e é um animalzinho que você está pegando para a vida inteira, né? Perfeito. Então não é só quando é pequenininho, né? Para a vida inteira. No caso das coletas, eles são enviados para os institutos que
avaliam, né? No caso, o nosso referência é o Adolfo Lutz. As amostras de leishmaniose e febre amarela vão para o Instituto Adolfo Lutz e de raiva vão para o Instituto Pasteur. Perfeito. Então, são todos referências aí nessa questão do controle. A gente sabe disso, vê toda essa situação. Um pouquinho mais, vamos lá, tratar e sim do nosso tema, que é a leishmaniose, né, Renata? Sim. Como que está sendo o acompanhamento? Quando começou isso, na verdade, aqui em Amparo? Na verdade, o primeiro caso de leishmaniose canina, né, que houve no nosso município, foi diagnosticado no ano passado por um médico veterinário de uma clínica particular que colheu o exame e mandou para um laboratório privado que detectou que o animal estava realmente com a doença. Esse médico veterinário nos notificou e a gente começou a fazer a investigação. Junto com o CASUSEM, né, que é um órgão estadual, sim, que ajuda nessa questão, né, do controle de vetores, a gente começou a fazer uma investigação no município e eles sugeriram que a gente fizesse um inquérito para ver se existiam outros casos positivos que estavam assintomáticos, né, e que ainda não tinham sido notificados nem diagnosticados. E nesse inquérito, a gente colheu inicialmente mais de 200 amostras nos determinados bairros, ali na região do primeiro caso positivo. E agora a gente já está com mais de 300 coletas realizadas, com 38 casos positivos. Perfeito. Somente em cães, até o momento. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar. No caso, a leishmaniose visceral, né? Ela é a de cães, né? Mas a leishmaniose, pelo que a gente acompanhou aí, ela ataca humanos, principalmente mamíferos, né? O foco da leishmaniose, vamos falar assim, são os mamíferos. No caso, o homem, que é um mamífero, está dentro do hall. Sim, a leishmaniose é uma zoonose, né? Então pode acometer o homem também. Só que o cão é uma espécie onde eles são os reservatórios. Perfeito. A transmissão se dá pela picada do mosquito, que pica um animal que está infectado, e depois, né, de um tempo, ele pode picar outro animal e passar a doença para esse outro animal que ainda não era um animal positivo. E também pode passar para as pessoas e até para outros animais, mas o cão é o principal, a principal espécie que é acometida com essa doença. E ele é um reservatório também da doença. E nesses casos positivos, já aconteceram mortes de animais? Já. Desses 38 que a gente tem notificados, né, e diagnosticados, 10 deles já morreram, tá? Alguns vieram a óbito mesmo, outros foram eutanasiados. E os demais seguem em tratamento e monitorados pelo Núcleo de Controle de Zoonoses. Ela, no caso, no animal, como que a pessoa... É visível que o cachorro, quando ele está... não está assintomático, né? Mas quando ele já está com os sintomas, quais são os sintomas da leishmaniose que uma pessoa é perceptível que ela consiga perceber aí? Quando o animal já está apresentando sintomas, a doença já está um pouco, vamos dizer, avançada, tá? Os primeiros sinais que os animais desenvolvem ali, eles diminuem o apetite, aí eles começam a ter um emagrecimento, ou às vezes eles até comem, mas não engordam. Descamação na pele, na ponta das orelhas, ocorre uma vasculite, que é uma descamaçãozinha na ponta das orelhas, no focinho, ao redor dos olhos. Quando a doença já encontra-se mais avançada ainda, pode ter o crescimento exacerbado das unhas, que a gente chama de onicogrifose. Mas, assim, 70% dos animais são assintomáticos. Não tem nenhum sintoma ainda. Então, por isso que às vezes é difícil até o diagnóstico. E também tem uma questão que até confunde, às vezes, a maioria dos veterinários, é que essa doença ela pode se parecer com outras doenças. Dermatites, sarna, quando o animal tem sintomas cutâneos, esse emagrecimento, até às vezes o resultado do exame de sangue lembra muito a doença do carrapato, então às vezes alguns são tratados para heliquiose e na verdade estão com leishmaniose. Então é um desafio mesmo o diagnóstico dessa doença. Isso. E acontece através de um mosquito, que não é o Aedes,
né? Porque o pessoal está acostumado com a Aedes, é um mosquito palha, né? Um mosquito de praticamente de zona de mata, né? Como que ele ataca? O que a gente pode falar sobre o mosquito que é o vetor dessa doença? É um flebotomínio, né? Vulgarmente ele é conhecido como mosquito palha. Ele é muito pequeno, ele é menor que o Aedes. Ele tem hábitos noturnos, assim, do final da tarde para a noite. E ele reside mais, assim, né? É encontrado mais na área de mata mesmo, tá? A proliferação dele se dá em matéria orgânica, diferente do Aedes, que é na água. Então, composteiras, lixo, galinheiro, onde fica aqueles resíduos sólidos. Então, assim, a higiene no entorno da casa é importante. Composteiras têm que ser fechadas para não propiciar a proliferação deles. É isso, né? Assim, uma boa higiene é sempre importante. E as pessoas que moram nessas áreas onde está ocorrendo a maioria dos casos, se puder telar as casas, né? Colocar tela na janela, usar repelente, manter uma boa higiene do local é muito importante, porque as pessoas também podem ser acometidas. E nos animais, nos cães, colocar a coleira repelente, à base de deltametrina. Perfeito. Tem uma coleira, então, que protege o animal aí, de repente, desse tipo de mosquito? Tem. É muito importante porque esse componente que tem nessas coleiras não são todas as coleiras. Então, na hora que a pessoa for adquirir, né, indo numa agropecuária, frisar que é para controle da leishmaniose, para repelir o mosquito da leishmaniose. Porque tem algumas coleiras que é somente para pulga e carrapato. Tá. Essas é para o mosquito e para pulga e carrapato também. E dependendo da marca, tem a duração. Algumas duram 4 meses, algumas duram 6, outras duram 8. E também tem a opção das pipetas. Tem 2 marcas de pipeta que a pessoa vai saber orientar na hora, mas que essa tem que ser reaplicada a cada 30 dias. Pipeta é aquela que coloca na nuca do animal, né? Tá. A coleira é o mais indicado, é o mais efetivo. Perfeito. Né? E pelo que a gente viu aí, e até pro pessoal, a gente às vezes até assusta numa discussão ou numa apresentação, ele tem uma característica também muito mais assim, não que não seja comum na zona urbana, mas por ser região de mata, aqui em Amparo, as regiões são próximas à região de mata, então são afastadas do centro. E também tem essa vantagem de se você tem animal em casa e ele fica praticamente em casa, dificilmente vai ter algum contato com esse tipo de mosquito, não, Renata? Esse mosquito, a ação dele pode se dar em todo o município, na Perfeito. verdade. Lógico que os bairros que estão mais próximos de mata fechada ou área rural, está mais predisposto a ocorrer uma maior proliferação desse mosquito. Mas, assim, o ideal é que, né, a cidade toda, né, como um todo, Sim, né, todas as regiões tenha esse cuidado, né, principalmente por causa da matéria orgânica. Né, lógico que, né, se for no centro da cidade, provavelmente não vai ter um galinheiro, enfim. Mas a higiene é muito importante, não só para o controle desse mosquito, como para demais pragas urbanas, né? Mas o pessoal que mora, principalmente nos bairros onde houver, que foi o Jardim Adélia, o Condomínio Casagrande e o bairro do Flamboyant, esses locais têm muitos casos positivos. E tem o mosquito e tem os animais infectados, a transmissão vai ocorrer. E também tem a mata ali, é muito próximo, se você olhar, eu já veio na minha cabeça ali, a região praticamente tem uma mata que interliga os 3, né? Né? Essas áreas que é onde a gente fez o inquérito, né? A gente ainda não expandiu para a cidade toda, porque também foi do ano passado, final do ano passado para cá. Mas acredita-se que pode ter muitos casos que ainda não foram diagnosticados. Né? Até pela questão do assintomático, né? Assintomático é assintomático, você está transmitindo, mas ninguém está percebendo nada, né? Sim, é verdade. A preocupação, claro, da Secretaria de Saúde com relação à contaminação em humanos. Já existe algum treinamento? As equipes estão preparadas para, de repente, são esses os sintomas? Como que está sendo numa situação que aconteça? A gente sabe que não aconteceu em Amparo em nenhum caso, mas existe já foi feito um treinamento em cima disso?
Já o pessoal lá do Adolfo Lutz, né? Perfeito. Do Adolfo Lutz de São Paulo, eles estiveram aqui, eles fizeram treinamento com o pessoal, com os coordenadores das unidades de saúde, principalmente desses bairros, né? Onde foi notificados os primeiros casos, para poder reconhecer os sinais nos humanos. Nas pessoas, os sinais são diferentes, né? Normalmente é o aumento das vísceras, né? Baço, fígado, que são os principais sintomas da leishmaniose visceral. Perfeito. Que, como a gente disse, não há nenhum caso no município, mas tem um tratamento diz que o tratamento é bem pesado com relação a seres humanos também, dá um trabalhinho, não fica barato fazer um tratamento de leishmaniose para o poder público. Lembrando que, isso é verdade também, a questão do tratamento de animais com leishmaniose, ele não é coberto pelo SUS. Isso aí, o próprio tutor que tem que cuidar dessa parte, não é? Isso. O papel do poder público é diagnosticar os casos, notificar e orientar, né, a população de um modo geral. O tratamento é por conta mesmo do tutor, que vai realizar junto ao médico veterinário que acompanha esse animal, assim como a prevenção, o uso de coleiras, tudo isso é por conta mesmo, né, da pessoa. Perfeito. E até nessa questão de que vocês tiveram aí, do primeiro caso e até esse momento de hoje de amparo com a leishmaniose, teve um trabalho bem articulado, dá a entender, né? Porque teve todo o trabalho aí que foi levantar os casos, fazer o trabalho de campo, ter os dados, aí entrar a SUSEM com todas as orientações, o Adolfo Lutz com toda aquela questão do treinamento do pessoal. Então, Amparo hoje, vou usar sempre que a gente usa, está amparada nesse sentido, não, Renata? Sim, está sim. As amostras que nós coletamos, a gente enviou para o Adolfo Lutz também, onde foram feitas as análises, né? E agora a gente segue fazendo a coleta apenas dos animais quando tem o sintoma. A primeira pessoa conversa com a gente vê a disponibilidade do Adolfo Lutz, porque eles também têm né, as questões dos kits, né, de teste e tudo mais. Mas foi feito, sim, um trabalho, né, em conjunto para poder esclarecer a situação, né? E hoje Amparo é um município considerado transmissor para leishmaniose. Até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhum mosquito. Agora a gente tem o mosquito e os casos positivos. Exatamente. E você que sempre ouve esse nome Adolfo Lutz, ele sim, não é só leishmaniose, né? Dengue é o Adolfo Lutz que dá o laudo. Covid, que graças a Deus tem diminuído, graças à vacinação aqui no município, mas boa parte do boom da Covid, aquela demora, não saía, é porque o Adolfo Lutz praticamente faz tudo quanto é exame e é a referência nossa em se tratando de saúde pública, né? A gente não está falando aqui de equipamentos particulares. Sobre a leishmaniose, o que a gente pode alertar, o que vocês ainda podem incluir aí que a gente não tratou, Renata? Para as pessoas ficarem atentas, né? Cuidar da saúde do animal, colocar a coleira repelente para que esse animal não venha a adquirir e a contrair a doença. Cuidar também do entorno da residência, né? Sempre manter limpa, tomar cuidado com resíduos sólidos, até mesmo das fezes dos animais, galinheiro, como eu já falei, composteira, lixo. Manter sempre a higiene do local, no entorno da residência é muito importante. E, né, cuidar sempre do animal, prestar atenção na saúde dele, levar ao veterinário, fazer um acompanhamento contínuo para evitar mesmo a transmissão. Ana, como encontrar os serviços do Núcleo de Zoonoses? Fala pra gente. O Núcleo de Zoonoses ele fica aberto de segunda a sexta, atendimento ao público das 8 às 5, também pelo telefone 3817 1115, no mesmo horário, das 8 às 5, de segunda a sexta.
Ele está lá na Avenida Carlos Augusto do Amaral Sobrinho, número... 2871. Olha, eu lembrei o endereço, só não lembrava o número. Mas foi muito bom receber vocês aqui, sempre num papo bem tranquilo, mas de conscientização com relação à leishmaniose. Semana passada já tivemos aí nas redes sociais da Prefeitura algumas orientações, mostrando como que está a situação. A gente vai continuar também trabalhando isso, falando sobre diversos aspectos que podem colaborar para que a gente deixe esse título, né, de transmissor e volte aí a ter a tranquilidade com relação à leishmaniose. Muito obrigado. Fique à vontade para se despedir dos nossos amigos internautas, meninas. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade e se as pessoas tiverem dúvidas, liga pra gente que a gente, né, tira todas as dúvidas e presta as orientações. Mais fácil cuidar dos pets do que falar comigo, né, Aninha? A Aninha perdeu a piada, claro. Mas muito obrigado. Muito bom. Gente, conversamos com as veterinárias do Núcleo de Zoonoses, a Renata, a Ana. Foi um prazer muito legal estar mais uma vez com vocês no Amparo Cast, porque aqui a pauta é amparo.